Olá! Se você trabalha com crianças autistas, é pai, mãe ou cuidador de uma criança autista, com certeza você já ouviu falar de rigidez ou inflexibilidade comportamental, não é? E com certeza você já viu ou já vivenciou situações muito difíceis por conta dessa rigidez comportamental no seu dia a dia. Mas efetivamente, o que é rigidez? Olá, eu sou Caroline Ferreira, sou psicóloga analista do comportamento certificada e hoje vim falar sobre uma temática que é muito importante e que muitas vezes as pessoas não dão tanta atenção assim, que é a rigidez comportamental ou a rigidez cognitiva. Essa é uma temática que grita ainda mais quando a gente está falando de autismo nível 1 de suporte, que muitas vezes os nossos alunos autistas nível 1 de suporte camuflam essas situações e acabam sofrendo muito. Então hoje a gente vai falar sobre essa temática que é essencial. Bom, o que é rigidez quando a gente está falando do contexto do autismo? Rigidez no autismo pode se manifestar de diversas formas. Dificuldade de lidar com mudanças da rotina, de resistência a novas experiências, fixação em temas ou formas específicas e até uma inflexibilidade emocional, como responder de uma maneira intensa quando algo sai do planejado. Essa rigidez, muitas vezes, não é uma mania ou uma teimosia. Ela está relacionada a fatores neurobiológicos, dificuldade de autorregulação, dificuldade de flexibilidade mesmo. E qual que é o impacto disso? O impacto da rigidez é enorme. Crianças, adolescentes e adultos que não conseguem se adaptar a pequenas mudanças do ambiente frequentemente acabam enfrentando ansiedade importante, crises frequentes, depressão, às vezes isolamento social, dificuldades de aprendizagem, principalmente em contextos que exigem algum tipo de inflexibilidade. Além disso, pais e professores ou familiares podem se sentir presos numa rotina que tem que ser hiperestruturada, com medo de tirar a criança do eixo. Hoje eu vou trazer para vocês algumas ideias que estão dentro de um protocolo que se chama AIM, que é um protocolo baseado na terapia de aceitação e compromisso, em ACT, para ajudar a pensar em como a gente pode trabalhar flexibilidade comportamental e cognitiva nos nossos pacientes e alunos autistas. Bom, o AIM ele convida a gente a atuar nesse quesito do autismo com uma abordagem mais compassiva e funcional, baseando-se em 3 pilares principais. O primeiro pilar é da aceitação, de AIM, a aceitação. A gente ajuda a criança a notar o que ela está sentindo e reconhecer que as emoções desconfortáveis fazem parte da experiência humana e que a gente não tem que se afastar delas, mas a gente precisa sentir e lidar com elas. Uma coisa muito comum quando a gente fala no autismo nível 1 ou, enfim, em indivíduos autistas e neurotípicos também, é a esquiva experiencial. Por não aceitar essa emoção difícil ou esse pensamento difícil, a gente se afasta, a gente se isola, a gente engaja em comportamentos que façam com que a gente não queira enfrentar aquela situação difícil. Muitas vezes o que acontece é um isolamento social ou engajamento em comportamentos que são disfuncionais, quer dizer, não são disfuncionais porque tem uma função ali que é fugir daquela situação, mas que não são comportamentos que socialmente são benéficos para aquela pessoa, como por exemplo se isolar. Então, quando a gente trabalha a aceitação, a gente começa a trabalhar com esse adolescente, com essa criança, com esse adulto, de que quando a gente está falando de sentimentos ou pensamentos ou dificuldades como essas, isso faz parte da experiência humana e a gente vai ter que aprender a sentir isso e lidar com isso e não fugir disso. Por isso que é muito importante a gente pensar que quando a gente está falando de flexibilidade ou inflexibilidade, a gente não está falando só de aceitar mudanças. A gente está falando de variar o nosso comportamento frente às mudanças, de ter variabilidade comportamental frente às incertezas, frente às mudanças repentinas. Não é só aceitar, não é uma habilidade de cooperação, é uma habilidade de enfrentamento. E aceitar as situações difíceis é o primeiro passo para a gente agir em conformidade com isso. Isso não quer dizer agir de sair correndo, mas sim de enfrentar de maneira diferente com estratégias de enfrentamento, de coping, por exemplo. Basicamente, então, na parte de aceitar, a gente começa a ensinar as nossas crianças que essas coisas desconfortáveis fazem parte da experiência e que a gente não precisa lutar ou fugir delas. O segundo pilar é identificar. A gente ensina a identificar e nomear pensamentos, emoções, sensações que podem estar acontecendo ao redor dela. Isso aumenta muito a consciência e o repertório verbal sobre essas próprias experiências. Ela vai passando a notar o que está acontecendo com ela. E por fim, o terceiro pilar
é de mover-se em direção a. A gente ajuda essa criança, adolescente, a agir em conformidade com o que é valoroso para ela, tomando as decisões com base no que é importante para ela, mesmo quando é difícil ou mesmo quando alguma coisa é incômoda. O objetivo não é eliminar o desconforto, mas agir apesar dele, com coragem e com propósito. Vamos pensar, por exemplo, em uma criança que sempre precisa sentar na mesma cadeira na sala de aula. Ao invés da gente forçar essa criança uma mudança diretamente, imediata, não, você vai estar aqui, a gente pode propor uma outra situação. A gente pode criar, por exemplo, um espaço para a criança que é o espaço de calma, sem punição ou sem repressão. A gente pode ajudá-la a identificar o que está acontecendo, do tipo, você tá chateado porque você não tá podendo estar no seu lugar agora. E a gente pode ajudar essa criança a ir em direção a esse canto, que é um canto de acolhimento, um canto diferente na sala de aula, por exemplo, que vai ajudar ela a entender que aquilo que ela tá sentindo é desconfortável, mas ela vai ter que passar por isso e não evitar isso. E nem necessariamente fazer com que a outra criança saia do lugar dela. Assim, a gente vai ajudando também essa criança a se mover em direção ao que é importante. Ajudar ela a redirecionar para um brincar com os colegas, participar de uma atividade ou ir atrás de algo que é significativo para ela. É óbvio, quando a gente está falando aqui, não é um processo imediato, mas a gente cria a base para que essa criança se torne mais flexível emocionalmente, mais conectada com o que é importante para ela e mais preparada para lidar com um mundo que nem sempre segue o seu roteiro. Nesse contexto, o que a gente fez aqui não é necessariamente quebrar um padrão, mas dar condições para que ela lide com esse padrão que foi quebrado pelas contingências naturais. É fácil? Não é. Mas aos poucos a gente vai ensinando e dando espaço para ela lidar com isso. E para finalizar, a rigidez no autismo não é um defeito, não é algo a ser consertado. É uma característica importante que precisa ser compreendida com empatia e trabalhada com estratégias que de fato respeitem essa criança. Esse protocolo M, a terapia baseada em aceitação e compromisso, nos convida a enxergar além desse comportamento aí que a gente está vendo, mas a olhar essa criança como um todo. Os seus comportamentos encobertos, como suas emoções, seus pensamentos, seus valores e o potencial dela. Eu sei que parece um pouco difícil atuar dessa maneira e um pouco distante de algumas práticas que a gente atua, mas talvez essa aproximação do que hoje parece distante é o que falta de verdade para a gente atuar de maneira mais adequada com esses pacientes que sofrem com a inflexibilidade. A importância do nosso trabalho aqui é diminuir o sofrimento e aumentar a qualidade de vida. Não é promover flexibilidade porque eu quero que ele seja flexível. É promover flexibilidade para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. E para isso, a gente precisa ajudá-lo a entender o que está acontecendo e tomar ações comprometidas em relação a isso. O principal objetivo dessas intervenções é trabalhar a flexibilidade comportamental não como uma forma de cooperar com as mudanças, aceitar simplesmente ou passivamente, mas sim conseguir enfrentar essas mudanças de rotina, enfrentar essas mudanças ambientais de maneira ativa, se engajando em outros comportamentos que vão fazer com que ele acesse reforçadores ou que façam sentido para ele. Se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre atuações como essa, não esquece de curtir esse vídeo aqui e também, aliás, de seguir o nosso canal, porque toda semana a gente traz vídeos novos para você. E aí, me conta, esse vídeo te ajudou? Pensou em algum paciente? Me conta se você já vai usar na sua prática. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!